encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Minha vitória vai chegar pela força da oração. Minha vitória vai chegar pela força da oração. Toda terra saberá que há um Deus em Israel, Ele é a minha força. Toda terra saberá que há um Deus em Israel, Ele é a minha força. Os gigantes cairão, o inimigo não resistirá, pela força da oração. Minha vitória vai chegar, os gigantes cairão, o inimigo não resistirá, pela força da oração. Minha vitória vai chegar. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos à nossa oração da manhã. Uma alegria ter vocês aqui nessa quinta-feira. Estaremos aqui nessa semana que estamos refletindo essa misericórdia de Deus. Tivemos aí esse Kairos maravilhoso aqui na Comunidade Divina Luz, essa graça, né, de estarmos aqui juntos e de poder estar junto com a igreja, né? Papa João Paulo II, que, né, foi ali o grande, né, aquele que foi o precursor de iniciar esse caminho da misericórdia, de propagar, e hoje nós estamos experimentando os frutos dessa experiência aqui, e nós vamos partilhar um pouquinho com vocês aqui nessa oração da manhã. Convido você já a compartilhar a nossa live. Compartilha aí, meu irmão. Não fica... ajuda a gente nessa evangelização. A gente precisa da sua ajuda. Então compartilha aí, manda o link lá pelo WhatsApp, pelo Instagram, para que mais pessoas possam estar nesse momento junto conosco, em unidade aqui com a Comunidade Divina Luz, fazendo essa experiência da Palavra de Deus. Já vou pedir para que você abra a Palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Tá bom? Efésios, capítulo 6, versículo 10 será a nossa pregação de hoje, que vai falar sobre as lutas interiores e as batalhas espirituais, né? Os ataques espirituais. E por que hoje nós precisamos olhar e ter esse olhar para a nossa vida, né? Porque nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos... a partir do momento que nós somos batizados, a partir do momento que nós somos declarados filhos de Deus, nós já estamos sendo consagrados para o Deus, separado para esse mundo. Esse mundo que tem as suas obras, esse mundo que tem o seu príncipe, que é Satanás. E a gente não pode olhar as coisas ao nosso redor, um olhar ingênuo, achando que as coisas não são influenciadas. E a gente precisa ter esse olhar hoje. Nós vamos enxergar isso aqui com a palavra de Deus hoje para que possa nos dar essa direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peço ao Espírito Santo que essa palavra hoje possa entrar no teu coração e possa romper na sua vida toda a divisão, todo o medo, todo o cansaço, toda a fraqueza,
Que o Espírito Santo de Deus possa hoje iluminar você, a sua casa, a sua família e te dar o propósito, fazer com que você enxergue as suas lutas, as suas batalhas espirituais. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, convido vocês já a abrir a palavra de Deus em Efésios 6, no versículo 10. A minha página aqui está 2018, tá bom? Não sei se vai te ajudar aí, mas 2018. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vou botar meu violão aqui do ladinho, para que a gente possa ficar tranquilo aqui na nossa oração. Já dei tempo aí para você, já encontrou sua palavra, já encontrou aí a sua leitura. Vamos juntos aqui, nós refletimos essa palavra de Deus hoje. Lutas interiores e ataques espirituais. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir a ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e mantermos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas e orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em toda vigília de súplica por todo cristão. Todos os cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja a palavra de Deus, sinal de bênção, de graça e de vitória em nossas vidas aqui. Essa passagem, para mim, é uma passagem maravilhosa para falar sobre a luta espiritual. Primeiramente, porque aqui a gente vai vendo a analogia de uma armadura e ali a gente vai vendo cada passo a passo falando da armadura, desde estar cingido, desde da couraça, e vai mostrando também que ao mesmo tempo não é uma luta espiritual que a gente vai lutar com homens, mas é uma luta de palavras, é uma luta em que você não vê, então não é a luta com pessoas. Então é errado a gente falar que aquela pessoa é o meu combate. Tá, pode ser o seu combate por causa das palavras
ou por causa daquilo que aquela pessoa permitiu o inimigo entrar na vida dela e dentro de uma brecha, aquelas coisas que vão sendo faladas te incomodam. Mas são palavras, não é a pessoa em si. Santa Faustina, que a gente vai ler daqui a pouco, ela tinha ali, sabia que a grande dificuldade ali era o diretor dela na época e tudo mais, mas não era a pessoa em si. O inimigo usava ali as situações. E é isso hoje que a gente vai ver. E muitas das vezes a gente pensa isso. Eu estou mal por causa daquela pessoa. Meu problema é financeiro, meu casamento está difícil por causa do outro. Não. Seu casamento está difícil por causa de você e da outra pessoa. Se você tem um problema financeiro, a gente pode ver, orar, porque pode ser uma situação que aconteceu lá atrás, mas as decisões passaram pela sua mão, pela minha mão. O cartão chega lá estourado lá, com as coisinhas lá da China. Não é por causa do inimigo não, tá? É porque é um dedinho ali, vê necessidade, pá, vê necessidade, pá. Se olhar o carrinho, tá cheio. Podia levar tudo do carrinho, mas como tem o limite, aí fica difícil, né? Então, assim, a decisão passa por nós. E aí, por isso que vem a questão de que a palavra falou aqui, ó. Vou pegar esse ponto para falar isso. Orar em todas as circunstâncias pelo Espírito. Todas as circunstâncias, não é só orar pela vida financeira e não orar pela parte da afetividade. Não orar pela parte da sexualidade e orar pela parte da paciência. Em todas as situações, todas as circunstâncias. A palavra é bem direta aqui. E às vezes a gente gosta, e aí isso já é, muitas das vezes, a brecha que nós damos. Nós começamos a negociar. Negociar uma questão da nossa vida, negociar uma questão do que a gente está vivendo. Não, mas é porque está muito difícil. Vai lá, fala para Jesus na cruz. Pergunta a ele se foi muito difícil para ele ficar. Mas foi muito difícil. Ele já pagou tudo por nós, pagou. Mas a dor, só ele passou e ele sabe. Você vai fazer essa pergunta para ele. Jesus, não foi tão difícil. Claro que foi difícil para Jesus. E por nossos pecados. Para termos a liberdade hoje, que só para sabermos que orarmos aqui, fazer essa conexão com Jesus, já faz com que você seja livre. Já faz com que você seja liberto. Agora, a raiz pode ser espiritual. Aí precisa você ter o quê? A oração. Aí você precisa ver como está a sua mente, ver como estão as suas decisões. Porque é isso que a palavra está falando aqui. Ele fala aqui no versículo 11, revestivos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. As ciladas vão vir. Agora, a resistência como está? Do seu coração e do meu. Qualquer hora que vem uma palavra você cai? Qualquer situação que vem de uma pessoa você cai? Você não resiste e se deixa levar? Qualquer situação que está vindo na sua vida você se deixa levar? É isso que o Senhor está falando aqui. Aí as lutas começam a vir aonde? No pensamento do desânimo. O desanimar é uma batalha espiritual. Deus não dá o desânimo. Olha, hoje eu estou dando desânimo na sua vida para testar você, para ver se você está bem. Não. O desânimo não vem de Deus. Essa aqui é a maior resposta para nós hoje. O desânimo não vem de Deus. Então ele vem de quem? Se a luta é espiritual é entre Deus e o demônio, esse desânimo vem do demônio, de pessoas que estão ali circulando. E aí você precisa orar por isso. O sentimento de incapacidade. Não consigo fazer isso, não tenho condição de fazer isso. O inimigo vai fazer isso. Vamos dizer, eu já passei por um momento da minha vida nesse sentido, de achar que eu não tocava bem o instrumento, acho que não era importante isso para a obra de Deus na igreja. E olha que eu não toco um instrumento, toco vários. Mas eu passei por isso, achando que não era digno aquilo ali. Depois eu falei, peraí, quem me chamou foi ele. Quem está fazendo eu viver isso aqui agora não é o Senhor, não. Deus nos prova, quando Deus nos prova, Ele não vai tirar alguma coisa daquilo que Ele nos deu. A aprovação em Deus tentação e provação são coisas totalmente diferentes. Jesus foi tentado no deserto, quando ele foi orar lá. O demônio tentou ele em várias situações. Jesus na cruz foi tentado, Jesus na cruz foi provado.
Essa é a diferença. Você está passando por uma situação e permanece, resiste. Isso é aprovação. Aí você vai ver aqui, vai ver no versículo, no Diário de Santa Faustina 412, vou pegar aqui um trecho que fala sobre essa batalha espiritual. Pode ser rápido hoje aqui e direto. Olha o que ela fala aqui. Assim que me deitei, logo adormeci, mas pelas 11 horas Satanás sacudiu minha cama. Acordei em seguida e tranquilamente comecei a rezar ao meu anjo da guarda. Então vi as almas do purgatório fazendo penitência. Tinha um aspecto de sombras e entre elas vi muitos demônios. Um deles procurava me incomodar, jogava-se em forma de um gato na minha cama e nos meus pés. E era tão pesado como se fosse várias arrobas. Durante todo aquele tempo eu rezava o texto. E foi só ao amanhecer que essas figuras desapareceram e pude adormecer. De manhã, quando vim à capela, ouvi a minha alma a voz dizendo: estás unidas comigo, nada temas, mas fica sabendo, minha filha, que Satanás te odeia. Embora ele tenha ódio a toda a alma, sente ódio especial contra ti, porque arrancaste muitas almas do seu domínio. A tua oração, assim como a oração de Santa Faustina, arranca almas do inimigo. Isso eu já posso aqui dizer para você que é o resumo da batalha espiritual. Quando você ora, quando você tem a palavra, quando você reza o texto, ela fez isso. Às vezes vem pensamentos, vem situações na nossa cabeça que não vem de Deus. A gente precisa acessar o quê? Botando uma musiquinha, botando um instrumental, botando incenso para dar um cheirinho. Não, é orar. É se colocar em oração. E é essa a forma que vai fazer você resistir e viver os combates que o inimigo quer colocar no teu coração. Que as situações que vêm desabastecer o teu coração. Dá o rancor, dá o ressentimento, dá a revolta. É isso que o demônio quer. E foi isso que Santa Faustina combateu naquele momento. Então, convido você agora a colocar para Jesus quais são as situações que você vem tendo combate hoje. É o combate da mentira que você precisa combater? É o combate que você precisa, esse escudo da fé que foi colocado aqui hoje, você precisa se combater diante da sua fé, que as pessoas te perseguem, que falam mal da sua família, da tua casa, você no teu trabalho não consegue proteger a tua mente, então pede esse capacete da salvação para proteger a sua mente. Peça ao Senhor as sandálias do Evangelho, conforme colocado aqui. A sandália é o Evangelho que vai fazer você estar firme, caminhando. Eu te peço, Jesus, que venha trazer novamente, Senhor, esses corações, o sentimento de paz, a sensação de paz. Aqueles que perderam a paz, Senhor, perderam a paz, que hoje sejam curados, que sejam libertos, Senhor. Todo desânimo, todo pensamento negativo, Jesus. Toda vontade de se afastar da Tua presença, toda falta de confiança, Jesus. Venha em nosso auxílio hoje e traga hoje, Jesus, a Tua cura, a Tua libertação sobre os nossos corações. Porque queremos, Jesus, que toda falsa enfermidade, queremos que todo jugo hereditário será quebrado hoje e arrancado, porque o Teu Espírito Santo, a Tua palavra, a Tua armadura, Jesus, está me revestindo hoje, Senhor. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador.
incomparável. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Solta a sua voz e declara: Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. E repita comigo e diga: Senhor Jesus, eu renuncio nesta manhã a todas as minhas lutas interiores, Senhor, os meus problemas emocionais, afetivos, Senhor, os meus problemas psicológicos, Senhor. Eu entrego agora em Tuas mãos e renuncio toda a ação maligna que está querendo agir sobre essas situações, sobre as minhas dificuldades. Fortalece hoje, Senhor, a minha fé. Fortalece hoje o meu coração. Fortalece hoje a minha caminhada, Jesus. Retira esses pensamentos que estão hoje trazendo derrota, trazendo pessimismo, Senhor, ao meu coração, me fazendo desanimar, me fazendo estar ansioso. Retira hoje, Jesus, e eu proclamo a libertação sobre a minha vida psicológica, sobre a minha vida emocional, sobre a minha vida física, Senhor Jesus. Todos os problemas hoje que eu venho trazendo, problemas no coração, problemas, Senhor, no sangue, problemas, Jesus, de dor de cabeça, problemas na mente, problemas no joelho, problemas de artrose, Senhor, problemas nos ossos. Eu cancelo agora que toda ação maligna que estava querendo agir sobre isso está caindo por terra agora, porque eu declaro hoje que Jesus é o meu Senhor e meu libertador. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de assistir a oração da manhã, amanhã também às 9 horas. Teremos o nosso grupo de oração hoje às 18h30. Oração depois individual, após o grupo de oração. E continue compartilhando a nosso canal no YouTube. Deus abençoe e uma quinta-feira abençoada para você.